Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que é muito pedido por vocês. Desde que eu comecei nesse canal, né? Tem 2 anos. Esse canal praticamente tem a idade do Dom, que foi quando o Dom nasce, quando eu tava grávida mesmo, que eu engajei e fluí, né? Então esse canal meu praticamente tem 2 anos. Eu criei ele há outros anos, mas que tem muitos vídeos, são só 2 anos. E desde que eu comecei nesse canal, vocês pedem muito um vídeo pra eu contar sobre mim, contar um pouco da minha... da onde eu vim, o que eu sou, o que eu faço, no que eu sou formada, por que eu não sou casada, quem que é o pai do Dom. São várias perguntas que vocês me fazem e eu quero deixar claro aqui, eu quero até pedir desculpa antes de começar o vídeo, é rápido, que teve uma vez, acho que ano passado, uma menina muito querida fez aqueles negócios de indicar uma pessoa para dar alguns fatos sobre ele. E aí ela me indicou e eu fiquei de fazer esse vídeo e eu enrolei, nunca fiz. E agora eu não me lembro mais o nome dela, então eu quero pedir aí pra ela que, se ela sabe de que eu tô falando, né, que ela deixe um comentário aqui embaixo pra eu fixar o comentário dela e vocês irem conhecer o perfil dela, tá bom? Então, gente, olha, como eu nunca fiz isso, eu não tenho muita noção. Eu lembro que eu assisti o dela, mas eu não tive tempo hoje de assistir alguns canais que falam alguns fatos sobre mim. Então eu acho que eu peguei, na realidade, um pouco das dúvidas de vocês, desde aquele vídeo que eu pedi pra vocês. Eu tenho até hoje os prints aqui. Então eu vou pegar algumas coisas, até eu lembro, já vou começando a contar, que são coisas que vocês perguntaram. E aí, se surgirem dúvidas, eu vou falando pra vocês, eu vou lendo aqui e comentando, tá? Então vamos começar. Bom, gente, meu nome é Juliana Perdomo de Barros. Eu tenho 29 anos de idade e eu tenho um filho chamado Dom. E realmente o nome dele é só esse, é Dom, D-O-M. Todo mundo me pergunta, Ju, é um apelido? Qual que é o sobrenome, qual que é o nome composto? Não, gente, ele é só Dom, tá? E ele realmente é filho do Power. O Power é o meu noivo, a gente noivou antes de eu engravidar, só que nós nunca casamos. Só que eu ainda chamo de marido porque eu quero ter aquela sensação de casar e falar assim, nossa, agora é meu marido, sabe? Porque eu tenho a sensação que depois que a gente chama de marido, a gente nunca mais casa. Então é por isso que eu não chamo de marido e vocês nunca entendem. É muito engraçado, né? Algumas dúvidas de vocês. Bom, e aí, gente, eu e o Power, a gente vai fazer 8 ou 9 anos juntos. Agora eu não tô muito ruim de conta, mas se não me engano é 8 anos juntos. E o Dom tem 2 aninhos de idade, tá bom? E o Dom é filho do Power. E o nome do Power escreve em português mesmo, é P-A-U-E-R, Power. Eu tenho 3 irmãs, uma é Mariana e a outra é a Tatiana, e eu sou a irmã mais velha. Eu vou começar a falar aqui uma coisa bem rápida, porque ela vai me ajudar muito lá na frente, que vocês vão entender um pouco da minha história, da onde eu vim, o que eu sou. Gente, assim, eu tive uma infância muito boa e os meus pais sempre tiveram um pouco de condições aqui na minha cidade, graças a Deus. E nós 3 sempre fomos criadas no trabalho, sabe? Meus pais sempre foi assim, de ter as coisas, mas eles nunca foram de dar as coisas de mão beijada pra gente. Então eu e minhas irmãs, nós crescemos assim, desde novinha a gente sempre trabalhou com eles. Os meus pais, ele tem aqui na minha cidade um restaurante, né, os meus pais, e 2 salões de festa. E eles fazem festas de casamento, 15 anos, formatura, bodas e tudo mais. E além deles decorarem essas festas, eles também fazem um buffet, né? Meu pai e minha mãe têm quase 30 anos de casado, se não me engano tem 30 anos. Então eles estão aqui nessa cidade, Iporá, já tem muitos anos. E a vida inteira os meus pais sempre tiveram muita garra, eles sempre trabalharam muito, gente, suado, para os meus pais terem o que terem hoje. Eles chegaram aqui do nada, sabe, não tendo nada. Tudo que eles têm hoje ao longo desses 30 anos que eles construíram.
E a vida inteira eles passaram isso pra nós como um exemplo do que a gente tem que trabalhar para ter as coisas, que a gente nada é de mão beijada, nada cai do céu. Então assim, os meus pais, desde que nós éramos crianças, eu lembro assim, que lá na balança do restaurante dos meus pais, a gente tem a balança de pesar as comidas dos clientes, né? E é sempre as minhas irmãs, sempre tinha uma que ficava na balança também, ajudando eles, ajudando a pesar a comida. Eu gostava muito de ficar na chapa, passando bife, peito de frango, bife de filé, e atender os clientes. Eu gostava de recolher as mesas. Isso quando eu tinha lá meus 11, 12, 13 anos. Isso tudo que eu falo inclui as minhas irmãs, tá? Mas eu vou voltar mais pra mim, porque o vídeo é mais sobre eu. Que se eu for contar o que todo mundo fazia, vai ficar muito grande esse vídeo. E, gente, com o passar do tempo, como eu sempre trabalhei com os meus pais, não, voltando um pouquinho. Com isso, da gente trabalhar, eles sempre davam um dinheirinho pra gente. E eles ensinavam que o que a gente quisesse comprar, a gente tinha que guardar, trabalhar, guardar, juntar o dinheirinho e comprar. Claro que ele dava as coisas pra gente, né? Isso é normal. Mas, tipo, por exemplo, assim, pai, eu quero uma bicicleta. Ah, você quer uma bicicleta? Então vamos trabalhar. Então fica lá na balança pra mim, vai lá ganhar seu dinheirinho. E era assim. E eu e minhas irmãs, nós crescemos assim, nesse nível, sabe? Então quando a gente atingiu a adolescência, nós começamos a trabalhar muito cedo. A minha irmã Tatiana, ela começou a fazer cerimonial, ela tinha 12 anos de idade. A minha irmã era uma perfeita cerimonial com 12, 13 anos de idade. Ela entendia, ela pesquisava, ela fazia curso em Goiânia. E a Mariana também. Então, a Mariana também trabalhava com cerimonial, a gente trabalhava junto. E eu sempre gostei mais do restaurante dos meus pais. É comida, né, gente? Eu sempre me encantei pela comida. E meu pai, uma vez, eu lembro que ele falava assim... Que eu falava, pai, eu quero trabalhar, eu quero ficar no Cheiro Verde, eu quero ganhar meu salário. Porque daí você já vai ficando mais adolescente, você quer ter as coisas, você quer ter um dinheirinho. E eu falava, pai, agora eu quero ganhar de verdade. E aí meu pai, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu falava, pai, eu vou ficar lá no caixa do restaurante. E ele, menina, você tá doida, no caixa é dinheiro, é isso. Eu falei, pai, eu dou conta. E aí no começo eu emborcava, eu falava, aí lá tinha um caixa, né, uma pessoa que ficava no caixa. Ai, achei que tava chegando alguém. E aí eu falava, olha, me ensina, me ajuda. Nisso eu já tinha o quê? Uns meus 13, 14, 15 anos, por aí, 16 anos, agora eu não me lembro bem. E aí ele começou a me ensinar, ele me ensinava e gente, com poucos meses, assim, semanas... Acho que uns 2 meses eu já comecei a pegar no tranco, sabe? E aí meu pai já começou a pegar confiança em mim, aí a pessoa que ficava no caixa já saiu, então eu já comecei a tomar conta do caixa sozinha. E aí lá nós vendíamos muito pizza e à la carte. E eu gostava de ir pra cozinha, eu cortava as pizzas, eu fazia as pizzas, gente, era muito bom. E assim, e eu trabalhava de noite. E na época eu estudava de manhã, e eu sempre detestei de estudar, eu nunca gostei de estudar. Eu sempre fui assim, péssima na escola, eu já bombei na 8ª série. Então eu sempre me encontrei no trabalho, nas vendas. E lá eu fiquei nesse caixa, eu acho que até os meus 20 e poucos, 19, 20 e poucos anos. Eu fiquei no caixa, gente, eu acho que até em 2013, por aí. A minha renda era do caixa, que daí meu pai começava a me pagar o salário. E antes do caixa, quando eu tinha mais ou menos assim uns 11 anos, se não me engano 12, eu lembro que eu queria ganhar mais dinheiro. Eu sempre gostei, gente, de ter assim, de trabalhar pra ter as coisas, sabe? De ter o meu dinheiro, de falar assim, nossa, esse dinheiro é meu. E aí, com acho que 11, 12 anos, o pessoal do Avon, aquela rede de revista, fazia reunião nos salões de festa do meu pai. E aí, sempre eu falava assim, gente, eu queria vender a Avon. E aí eu cheguei lá na mulher, né, que era a dona lá, a diretora, não sei, não lembro. E eu falava, olha, eu quero vender a Avon, me ensina, me dá as revistas e tal. Aí ela, quantos anos você tem, menina? Eu falei assim, não, eu tenho, acho que eu falei 11, 12, eu não lembro, gente, tem muitos anos, eu tenho quase 30. E aí ela falou assim, não, você não tem, você não é maior, a gente só vende pra maior.
E aí eu fui correndo lá na minha mãe, nós morava do lado, assim, na casa, o salão de festa era aqui, nossa casa era do lado. E eu fui correndo, eu falei, mãe, me dá seu CPF, que eu vou cadastrar seu CPF e eu vou vender a Avon. Resumindo, consegui, depois de algum tempo, eu consegui me cadastrar com o CPF da minha mãe e eu comecei a vender a Avon. E aí eu levava revista pra escola, eu vendia pra todos os funcionários do restaurante, dos salões de festa do meu pai. E eu sempre mexi, e eu sempre gostei, gente, muito de vendas. Sempre gostei muito de vendas. E eu sempre fui boa pra vender. Eu lembro também que quando eu era criança, criança mesmo, esse eu tinha uns 7, 8 anos. Como os meus pais tinham salão de festa, eu reunia com meus amiguinhos da escola, eu falava assim, olha, vamos brincar de escola lá no salão de festa do meu pai e eu que vou dar aula. E vocês levam dinheiro pro lanche. E aí eu lembro que eu fazia um lanchinho, colocava nos potinhos, tudo. A minha mãe, quando ela lembra dessa história, ela fica até assim. E aí eu vendia esses lanchinhos e aí era onde eu ganhava o meu dinheiro. E minha mãe sempre falava assim, nossa, Ju, você sempre gostou de vendas, você sempre foi boa pra vender as coisas. Gente, se uma calça minha não me servia mais, eu já vendia aquela calça até por um preço melhor do que eu comprava, porque eu cuidava muito das minhas coisas, eu sempre fui muito cuidadosa. Então se eu não vendia pelo mesmo preço, era um pouquinho baixo ou até a mais, e eu sempre fui assim, gente, desde criança. Então, quando, desculpa gente, eu me perdi um pouquinho aqui, aí eu tive que voltar pra ver onde eu tava, por isso que eu acho que eu tenho que ir mais devagar. E aí tá, eu trabalhei nesse caixa até uns 20 e poucos. E nisso, no que eu tava sempre trabalhando no caixa, na minha adolescência, as minhas irmãs foram pra Goiânia, elas foram estudar em Goiânia. E como eu era mais velha, eu já tinha pegado uma responsabilidade muito grande de trabalhar no caixa e tudo mais, eu não queria largar os meus pais, sabe? Porque eu falava assim, meu Deus, as minhas duas irmãs em Goiânia, aí vai eu. Então eu falei assim, não, vai e eu vou ficar, eu vou estudar aqui, né? E aí eu continuei com os meus pais, continuei trabalhando, e depois disso, gente, eu tinha muito mais serviço, porque daí eu comecei a trabalhar com almoxerifado, eu recebia mercadoria, dava baixa, mexia no computador, conferia o caixa de quem tava. Então assim, foram muitos anos desse jeito. Quando mais ou menos foi, quando as minhas irmãs, quando a Tatiana voltou de Goiânia, que ela formou em eventos e ela voltou, eu falei assim, Tati, agora é a minha vez. Agora eu vou pra Goiânia, eu quero muito ir, eu quero muito viver essa vida de viver longe dos pais, de morar numa cidade grande, eu queria muito. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 5 anos praticamente. Então esse relacionamento foi um relacionamento, gente, que me desgastou muito, sabe? Eu sofri demais, eu entrei até em depressão dentro desse relacionamento, porque eu era muito chifruda e eu não conseguia me libertar, sabe? Ele é uma pessoa maravilhosa, a família dele é uma pessoa maravilhosa, só porque assim, ele me traía muito. E eu nunca tive aquela coisa assim, sabe assim, quando você sabe, eu perdoava e tudo, mas você não quer sair daquele relacionamento, você não conseguia. E aí, gente, resumindo, para não entrar muito nisso, eu fiz uma campanha muito forte na minha igreja, na época quando eu era da igreja, assim, fiel mesmo, fiz uma campanha muito forte. E eu falei, Senhor, tira da minha vida, eu não aguento mais sofrer. E aí, Deus tirou, eu consegui terminar, foi assim, gente, depois que eu terminei, eu chego até a respirar. Sabe assim, quando você fala assim, meu Deus, obrigada. Sabe aquele peso, assim, quando as coisas são de Deus, tudo é encaminhado. E eu conseguia respirar, eu conseguia ver o sol, eu conseguia, assim, me alegrar, sabe? E logo depois disso, a Tati voltou. E aí eu falei, Tati, agora que eu terminei, eu quero morar em Goiânia, eu quero... E, gente, lá foi eu fui. E aí eu deixei os meus pais, aí eu parei de vender a Avon, né, porque eu fui embora. E aí eu deixei meus pais, aí eu cheguei lá, eu ia fiz nutrição, fui pra ir fazer nutrição. E com meus 26 anos, mais ou menos, minha mãe, não, você vai fazer nutrição. Gente, eu fiquei 1 ano naquela faculdade de nutrição e eu bombei 1 ano. Pensa numa faculdade difícil, eu fiz na PUC. Só que assim, eu ficava levando a banho-maria, porque eu tinha medo de falar pra minha mãe que eu não tava gostando, que eu tava só bombando. E aí a gente
coloca o nosso cérebro pra falar assim, não, mês que vem eu pago essa matéria, eu faço alguma coisa. E aí ia virando uma bola de neve. E eu fiquei 1 ano nessa nutrição desse jeito e morando em Goiânia. Num belo dia, a minha irmã falou assim, a minha mãe falou assim, Ju, eu vou passar lá na sua faculdade, isso minha mãe tava em Goiânia. Ju, eu vou passar lá na sua faculdade e eu vou lá ver como é que você tá, porque você não me mostra nota, você não faz isso, e eu quero ir lá ver como é que você tá. E a hora que minha mãe falou isso, eu falei, puta que pariu. Desculpa o palavrão, mas eu pensei desse jeito. Eu falei, meu Deus, a minha mãe vai na faculdade, a minha mãe vai descobrir tudo e ela vai me mandar embora. Acabou. E aí, gente, lá se foi nós pra faculdade. Eu lembro que tava minhas 2 irmãs e a minha mãe e eu. Descemos pra faculdade. Quando minha mãe pegou meu boletim, aí a minha mãe não tava entendendo nada naquele boletim, porque é pessoa mais velha, né? E aí a minha irmã pegou aquele boletim. E aí no que a minha irmã viu, que eu lembro, foi a Tatiana. A Tatiana sempre foi muito inteligente, a mais inteligente de nós todas sempre foi a Tatiana. E aí a Tati leu aquilo ali, a Tati falou assim, ei mãe, realmente a Juliana bombou, praticamente 1 ano inteiro, a Juliana jogou o seu dinheiro todo fora, praticamente 1 ano inteiro. E a Tati, assim, coitada, ela contava aquilo ali, eu sentia a dor dela por mim. Mas, e aí eu só fiquei calada, eu achei assim, meu Deus, ou eu vou apanhar, ou ela vai falar, ela vai fazer minhas malas agora, e eu já tô indo embora pra Iporá. E aí, gente, dentro desse carro, eu tava assim, ó, apreensiva. E aí, dentro desse carro, a Mariana pegou e falou assim, mãe, deixa a Juliana, porque na época, gente, que eu trabalhava no restaurante, eu fazia faculdade também de administração. Só que como eu queria ir embora pra Goiânia, eu cancelei a minha faculdade de administração. Eu já tinha o quê? 1 ano ou 2. Então eu desisti de administração pra ir pra Goiânia e cheguei lá, eu fiz nutrição 1 ano e bombei 1 ano. E nisso, no carro, a Mariana falou assim, mãe, a Juliana sempre gostou de gastronomia, deixa essa menina fazer gastronomia, deixa ela cozinhar, é o que ela ama, vamos dar uma chance pra ela e não sei o que. E nisso a Tatiana também já entrou pedindo pra minha mãe. Minha mãe falou, não, minha filha, então tá, eu espero que dessa vez você dê valor, daquele jeito. Eu tô resumindo um pouco pra vocês. E, gente, entrei na faculdade, e aí eu comecei a fazer uma faculdade lá em Goiânia mesmo, faculdade mesmo de gastronomia, e eu também comecei a fazer o IGA, que é uma escola de culinária internacional das Américas, só que ela é 1 ano e meio, e a minha faculdade mesmo era 2 anos. Gente, comecei a fazer esses 2 juntos, foi assim, sabe assim, quando você entra numa coisa que você gosta, foi assim, parecia que eu tava sonhando. A hora que eu via que o meu uniforme era uma roupa de cozinheira, eu falava, meu Deus, acho que eu tô sonhando, não é possível. E aí na hora que eu via que os meus utensílios de faculdade era faca, era colher, era tudo assim, eu falava, meu Deus, obrigada, eu só sabia agradecer. E nisso eu me entrei pra faculdade. Só porque a minha mãe sempre mandava uma mesadinha pra nós, né, mesadinha. E como eu sempre fui acostumada, essa mesada que minha mãe mandava é pra gente, assim, xerox, pra gente almoçar, pra gente jantar, porque eu estudava os 2 turnos, né, e eu só tinha minha manhã livre, e amanhã eu fazia trabalho, estudava. E nisso, gente, eu já tinha o Instagram. Eu comecei com o Instagram lá em Goiânia, agora eu chego nele. E nisso, eu comecei a fazer a faculdade só porque essa mesada, gente, não dava assim pra nada, sabe? E a vida inteira, como eu desde criança, desde a minha adolescência, sempre acostumei a ter meu dinheiro, a comprar as minhas coisas e tudo mais, eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí eu tive a ideia, eu falei, gente, o que eu sei fazer é vender. Eu tenho um cartão de crédito bom, porque na época que eu trabalhava, eu tinha conta no banco, eu tinha tudo isso, então eu tinha um limite bom, né? E eu falava, eu tenho um limite bom, eu sei vender, eu amo vender, eu vou vender alguma coisa. E aí eu fui atrás. E aí eu comecei a vender Mary Kay. E, gente, resumindo, eu entrei na Mary Kay, eu acho que eu fiquei 2 anos, eu quase fiz 3 diretoras, assim, agora eu não lembro naquela época como é que é. E aí, gente, eu me engajei na Mary Kay. Só que daí eu me endividei na Mary Kay.
eu fiquei com uma dívida de quase 10 mil reais. Por quê? Porque na época tinha aquele tal de 40% que a gente tinha que comprar os 40% pra gente ganhar muito desconto. E eu fui entrando naquela bola de neve dos 40%, quando eu fui ver, eu tava assim, ó, endividada. E eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Eu quase fiquei louca. E nisso estudando. Aí eu entrei numa coisa pra me ajudar, acabou que eu me fali e eu nem consegui estudar porque eu pensava só na dívida. E aí, o que que eu pensei? Falei, não, agora eu vou ter que dar um jeito de pagar. E nisso, Iporá a Goiânia é 2 horas, 4 horas de ônibus. E aí eu comecei a vir pra Iporá, toda festa que tinha, como eu tava aprendendo muito na faculdade, toda festa que tinha aqui em Iporá, casamento que meus pais faziam, 15 anos, eu vinha pra trabalhar na cozinha. Porque daí eles me pagavam bem, né? Porque eu entrava 7 horas da manhã na cozinha, eu saía 3 da madrugada. E isso em pé, gente, assim, ó, moído mesmo, cozinhando para 300, 400, 500 pessoas. E nisso, todo final de semana que tinha festa, eu vinha. E aí eu vinha, trabalhava no final de semana e eu já ia embora com o meu dinheirinho. E aí eu fui juntando esse dinheiro e na época eu já namorava o Power. Depois eu posso fazer um vídeo falando do meu relacionamento com ele pra vocês. E nele também, todo o dinheirinho que a mãe dele mandava e que ele trabalhava lá, que ele conseguia, coitado, ele me ajudava a pagar essa Mary Kay. Enfim, venci a Mary Kay, mas ele também nunca mais quis Mary Kay na minha frente. Hoje a única coisa que eu uso da Mary Kay é um negócio pra sobrancelha, porque eu tenho trauma de Mary Kay. Enfim, gente, aí venci essa dívida, consegui pagar, trabalhando, suado, e aí fiz a faculdade. E nisso, nossa gente, minha bateria tá pitando. Eu vou ter que parar pra carregar e depois eu volto pra falar com vocês. Bom, gente, carregou um pouco a câmera, agora acho que a gente pode continuar. E aí, gente, eu formei, né, e aí eu parei de vender Mary Kay por causa desse susto que eu levei. E quando eu formei, o Power não quis voltar pra Iporá, porque ele também é de Iporá. E aí ele não queria voltar. E aí eu falei, nossa, e eu não gostava muito de Goiânia, porque eu gosto mais de interior, da calma que é aqui. A gente quer ir pra na casa dos meus pais, com 2 minutos eu chego lá, 5. Então assim, eu sempre gostei mais do interior. E ele quis ficar lá. E aí eu falei, não, então tá, né, se quer ficar, vamos ficar. E nisso, nós já estávamos morando junto, né? Eu fui levando as minhas coisas pra casa dele aos poucos, pro apartamento dele aos poucos. Quando eu fui ver, meus trens já tava tudo lá e eu tava morando com ele. Enfim, e nisso, aí nisso eu peguei, né, terminei a faculdade. E aí eu fiquei sem trabalhar, porque daí eu tava formada e sem trabalhar, porque eu não tava vendendo Mary Kay. E aí, gente, me veio uma depressão lascada. Eu achei assim que minha vida fosse acabar. Hoje eu entendo que essa depressão, ela veio quando eu parei de trabalhar. Quando eu parei de ganhar o meu dinheirinho. Podia ser pouco no que eu tava vivendo na época, né, de estudando e vindo trabalhar, poderia. Mary Kay era pouco? Era. Mas era um dinheiro. E aí eu parei de ganhar total, eu me formei e eu não me encontrava. E eu falava assim, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí, gente, eu só sabia chorar. Só sabia chorar. E nisso, eu já tinha um Instagram. Só que o meu Instagram na época, gente, eu já tinha, acho que, 100 mil seguidores. Só que antes não era igual é hoje. Hoje as pessoas te pagam pra você fazer uma propaganda, pra você fazer alguma coisa. Mas na época não era assim. E aí eu tentava fazer vídeo, e na época, gente, eu tentava fazer vídeo pro YouTube. Só que os vídeos que eu via do YouTube, era sempre aqueles vídeos assim, de prático, sabe? Ensinando a fazer uma comida em 5 minutos. E aí eu fui tentar, vocês podem ver que lá nos inícios dos meus vídeos, era vídeo assim. E aí eu me frustrava, porque eu tentava gravar esses vídeos de 5 minutos e virava 20, 30, gente, eu não conseguia fazer. E eu não fazia, não era de coração, porque eu achava que em 5 minutos eu não conseguia ensinar as pessoas. E eu achava que eu tinha que criar um canal desse jeito, de receitas, igual na época que bombava. Receitas de 5 minutos, receitas disso. Enfim, eu peguei e falei, não, não é isso. Eu não tô fazendo de coração. Meu coração não tá alegre. Eu não tô feliz com isso, não é isso. E aí eu parei, que foi quando eu parei com o canal. Só voltei quando eu engravidei.
E aí eu fiquei nessa, sabe, de sem ganhar dinheiro. E aí eu fazia, minha mãe pagava psicólogo, psiquiatra pra mim, porque eu só sabia chorar, eu não fazia mais nada da minha vida, e aquela depressão, aquela coisa. E nisso, gente, resumindo, eu engravidei, né? E no que eu engravidei, o Power deu a louca de vir embora. Ele, Juliana, vamos embora pro interior, porque ele viu que criar filho lá, gente, era muito mais caro. E eu acho que em capital a gente não consegue enriquecer, porque tudo é muito caro. A cidade é grande, todo dia você pode sair, você não consegue juntar dinheiro, ainda mais se você for vida louca, né? Igual a gente gostava de comer fora, todo o dinheirinho que entrava a gente gostava de gastar. Enfim, nós viemos embora. E aí eu engravidei, viemos embora, e aí foi onde eu falei, ah, vou começar, até lá em Goiânia mesmo eu já tinha começado um pouco a fazer vlog. E aí eu comecei a me encantar pelos vlogs. E aí, no que eu engravidei, gente, eu comecei a fazer esses vídeos, umas empresas começaram a me procurar, e aí foi entrando um dinheirinho aqui, um dinheirinho... Isso, pra você ver, tem 2 anos, o Donzinho, eu fiquei grávida 9 meses. Nesses 9 meses, a minha vida começou a deslanchar. E aí eu falava, não tô acreditando que isso tá acontecendo. E sabe assim, quando a depressão sai, parece que você pegou ela aqui e você jogou fora? Foi assim que ela saiu da minha vida. Porque daí eu comecei a me encontrar. Porque já veio aquela frustração que eu fiz administração, fiz nutrição, e aí não deu certo, e aí eu formei em gastronomia, e eu não vou fazer o que eu amo, tipo assim, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu pensava em trabalhar para os outros, né? Eu até falei pro Paulo, falei, eu vou procurar um emprego em algum restaurante, e ele era super contra. E ele falou, Ju, vai ajudar a sua irmã, em vez de trabalhar para um restaurante. E aí eu falei, então tá. E aí foi quando a minha irmã começou com os bolos de pote, e eu comecei a ajudar ela, eu ia fazer feirinha com ela. Enfrentava as feirinhas, fazia os potes, tudo. E a nossa vida era aquela, sabe? Na época que eu morava em Goiânia. Então assim... Eu comecei a ganhar o meu dinheiro aí. E aí, com o passar do tempo que eu voltei, eu comecei realmente a ver um dinheiro entrar. E aí foi onde a minha depressão foi tirada. Eu me curei. E hoje, eu vivo disso, né, gente? Eu falo pra vocês que também a maior parte da minha depressão era porque eu sempre gostei muito de ser dona de casa. A minha mãe sempre falava, eu lembro até hoje que eu queimei a barriga da minha irmã. Quando eu tinha, eu acho que uns 5 anos de idade, eu queimei a barriga da minha irmã com ferro, porque eu amava passar roupa. E a minha irmã queria passar, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, e a minha irmã queria passar roupa. E eu falei que era eu que tinha que passar, e eu fui e queimei a barriga. Eu não lembro disso, mas a minha mãe me conta isso, eu lembro disso muito vagamente. E eu sempre gostei dessas coisas de dona de casa. Minha mãe conta, isso eu lembro, mas minha mãe conta isso pra todo mundo. Eu lembro, gente, que quando eu era criança, meus 6, 7 anos, os meus pais já tinham salões de festa, né? E aí sujava, e já tinha um restaurante, e sujava muita toalha, porque era toalha de tecido. E eu lembro que eu acordava cedinho, assim, antes do sol nascer, e eu já abria e eu já ia lavar as toalhas que meu pai e minha mãe usavam no restaurante, que durante a noite sujava, os garçons recolhia todas e jogava lá na área da minha casa. E aí eu já ia lavar aquelas toalhas. Então assim, eu sempre gostei dessa coisa de casa, eu sempre gostei dessa coisa de chuva. Eu lembro de cafezinho, eu lembro quando eu era criança, as funcionárias do meu pai passavam café quando chegava para tomar café da manhã, e eu gostava daquele café, daquele momento. Trabalhar com chuva, eu sempre fui dessas coisas de chuva. E aí, quando eu me formei, tudo que eu voltei para Iporá, eu falei, gente... Eu falei, oh meu Deus, me ajuda a ganhar dinheiro no que eu amo. Me ajuda, eu orava muito, gente, eu pedia muito a Deus. E aí eu engravidei, voltei e comecei a ganhar dinheiro. Era pouco, na época era muito pouco, mas assim, já entrava, sabe? Já era uma glória. E aí quando começou a entrar, eu falei, gente, esse negócio dá certo, eu vou continuar. E aí eu filmava pelo meu celular e tudo, eu continuei com o que eu tinha, com a minha fé e com o que eu tinha. Não sabia editar um vídeo, gente do céu, eu sou super leiga com tecnologia, com computador. E eu falei, eu vou enfrentar e eu vou tomar conta e eu vou conseguir. Fiquei 1 ano estudando pra editar vídeo. Vocês podem ver que hoje eu só sei o básico, eu só sei... O que eu sei filmar, o que eu sei gravar e editar hoje, é assim, gente, pra mim é muito...
porque eu não sabia nada, você entendeu? E a minha vida começou. E hoje eu vivo disso. Você já, uma das perguntas era: Ju, do que você vive hoje? Gente, hoje eu vivo dos meus cappuccinos, é a minha principal renda, é os meus cappuccinos. Que foi um cappuccino que eu criei uma receita pra vocês, e a minha irmã passou a vender esse cappuccino lá na loja dela. E aí ela foi e falou assim: Ju, começa a fazer esse cappuccino pra vender. E aí eu comecei, fui atrás de tudo e comecei a vender e a fazer. Hoje esse cappuccino que vocês bebem lá, que vocês compram, a receita é minha, quem faz sou eu, quem manda pra lá sou eu. Então hoje a minha maior renda vem dos cappuccinos. E aí a minha segunda maior renda hoje vem do YouTube, e a minha terceira maior renda hoje vem do Instagram. Então eu olho pra minha vida hoje e eu vejo assim tudo que eu passei, todas as coisas assim, de fazer faculdade, de desistir, né? Essa vida toda lá em Goiânia desse jeito, essa depressão minha. E hoje eu ganhar dinheiro no que eu amo, que é dentro da minha casa, fazendo o que eu gosto, que é ensinando as pessoas, que é fazendo um produto com que as pessoas tomam em casa em dia chuvoso, por exemplo. Hoje, gente, eu me sinto realizada. Hoje eu sou realizada com tudo que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa que eu detestava depender dos outros. Eu acho que a minha depressão veio muito por causa disso, porque tudo eu tinha que pedir pros outros, um dinheirinho. Eu queria comprar alguma coisa diferente, eu tinha que pedir pros outros. E isso me afundou bastante, porque eu não era acostumada com isso desde novinha. Então, eu comprar as minhas coisas com o meu dinheiro é muito gratificante, mas isso é uma criação, né? Eu admiro aquelas mulheres que são mulheres dentro de casa e que dependem do marido e são felizes, eu não tenho nada contra, mas isso é uma coisa minha. Eu sempre gostei de eu ser dependente, sabe? De eu querer comprar uma coisa, pode ser um valor que for, que eu não vou ter que escutar de ninguém. Nossa, mas pra que você quer esse dinheiro? Entendeu? E hoje eu sou realizada por causa disso, né? Que eu tenho o meu dinheiro, eu compro as minhas coisas, eu não devo satisfação pra ninguém, eu compro o que eu quero. E isso pra mim, gente, não tem coisa melhor. Assim, não tem. Essa é a minha vida hoje, que vocês sempre me perguntam: Ju, da onde vem seu dinheiro e tudo. Então, essa é a minha vida hoje. De tudo que vocês escutaram aqui, eu passei por isso tudo, que eu falei resumidamente pra vocês. Mas se vocês quiserem que eu aprofundo depois em algumas coisinhas, é só vocês falarem aqui. E agora eu vou algumas perguntas, enquanto eu tava carregando, eu peguei algumas perguntas de vocês. E alguma das perguntas era, agora que eu me lembro aqui mais ou menos, de alguma realização minha, uma coisa que eu me senti realizada quando eu tive. A hora que eu li, eu fiquei lembrando, né? Eu lembrei muito de quando eu comprei a minha bis. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu tirei a minha carteira e aí eu trabalhava e estudava, eu fazia faculdade de administração. Não, eu fazia colegial, gente, terceiro ano ainda, era terceiro ano. E o meu sonho era uma bis. Eu falava, nossa, eu quero ter uma bis. Eu já me imaginava, eu sempre fui de me imaginar com as coisas. E eu me imaginava indo trabalhar no restaurante com a minha bis, eu imaginava indo pra escola com a minha bis. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar desesperadamente pra juntar o dinheiro para que quando eu fizesse 18 anos eu conseguisse comprar minha bis. Eu fiz 18 anos em julho, então eu fiquei o ano passado inteirinho juntando dinheiro. Quando chegou julho, eu só tinha 5 mil reais. Foi o que eu consegui juntar em um ano. E isso, gente, eu morava com os meus pais, eu não tinha custo com nada, eu consegui juntar do meu dinheiro. E a bis na época eram uns 9 mil reais, 10 mil reais. Bis boa, eu gostava do que era melhor, eu queria melhor. Eu falava assim, eu posso, eu vou conseguir. E meu dinheiro não deu. Quando eu vi que não deu, eu fiquei assim, decepcionada, mas eu falei, eu vou comprar. E aí eu já peguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou comprar uma bis usada, não vou comprar nova. Se a senhora souber de alguém que tá vendendo uma bis usada, e aí eu ficava escutando rádio o dia inteiro, porque na época as rádios falava, né, de venda dessas coisas. E aí eu ficava escutando rádio e tudo, aí um dia eu fiquei sabendo que uma amiga minha, amiga da minha mãe, tava vendendo a bis dela. Lógico que era mais antiga, mas eu falei, gente, eu vou comprar, vai ser essa. Depois eu compro uma nova.
E aí a minha mãe não deixou eu comprar essa bis. E aí eu fiquei com raiva, falei, gente, mas o dinheiro é meu, eu quero comprar a bis, minha mãe tá me proibindo de comprar uma bis, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí com isso, não comprei, que eu também não quis desobedecer ela, não comprei. Quando foi em dezembro, o que a minha mãe fez? E nisso, gente, eu acho que eu já até tinha meio que desistido da bis, sabe quando você descrença? E nisso, a minha mãe, na noite de Natal, a minha mãe me deu um presente dentro de uma caixinha. Quando eu abro, era a bis. Gente, aquela sensação, eu tô contando aqui pra vocês agora, eu sinto ela agora. Porque esse dinheiro que eu tinha, eu sempre guardava ele com a minha mãe, porque como eu era independente, não tinha um passarinho pra dar água, eu gastava, eu comprava minhas roupas, minhas bolsas. Na época, gente, eu era muito vaidosa. Eu não fiquei muito vaidosa aqui agora, mas na época eu era super vaidosa, então eu sempre gastava meu dinheiro com essas coisas. E eu deixava esse dinheiro com a minha mãe. E aí o que a minha mãe fez? Ela juntou o restante do dinheiro da bis e juntou com o meu e me deu e comprou essa bis zero. Então assim, hoje é um sonho muito grande, sabe? Que eu realizei e que foi uma surpresa ao mesmo tempo. Então essa foi a minha grande realização. Outra pergunta que vocês sempre me fizeram lá, que vocês sempre me fazem, que é pra mim falar uma coisa que eu não gosto nas minhas duas irmãs. Uma coisa que eu não gosto na Tati e uma coisa que eu não gosto na Mari. A Tati, o que eu não gosto nela é que ela é assim. Eu sou muito assim, gente. Quando acontece alguma coisa na minha vida, pode ser de momentos felizes, momentos de raiva, o que for, eu gosto de chegar nas pessoas e eu conto com aquele entusiasmo, né? Ou quando eu passei uma raiva na rua, eu passo uma raiva com alguém fez alguma coisa comigo, eu chego, como a Tati mora aqui em Porá, eu tenho ela como a minha companheira. E aí direto eu chamo ela pra gente conversar e tal, e eu conto as coisas pra ela assim, com entusiasmo, sabe, com a expressão do que eu vivi no momento. E eu, Tati, aconteceu isso. Aí ela fica olhando assim pra mim, com aquela cara de paisagem, e eu toda assim empolgada, e às vezes e gente, o pior é quando eu conto alguma coisa que me deixou mal e eu vou desabafar com ela, e ela olha assim pra mim, ela fica me escutando assim. Gente, aquilo vai me subindo nos nervos, aquilo vai me dando uma agonia, que daí eu paro de conversar. Eu, não, Tati, você não reage com o que eu falo. A Tati é muito calma, muito assim, e às vezes ela não gosta muito de falar. Então isso é o que me estressa muito na Tati. É uma coisa que eu não gosto. Hoje eu já, meu Deus. E uma coisa que eu não gosto na Mari é que a Mari, ela é muito vaidosa. Ela é muito vaidosa. Ela sempre foi muito vaidosa. E eu não gosto nela, que na realidade eu odeio, é que gente, eu sou igual ao meu pai. Se tiver uma roupa, pode ser velha, eu posso ter uma roupa nova, mas eu gosto de pôr aquelas roupas assim, que eu me sinto confortável, mais velhinha, às vezes até tá rasgada. Eu nunca me importei com isso. A minha mãe fala que eu puxei meu pai. E eu sempre fui assim, desleixada. Se eu quiser comer num restaurante, pode ser caro. Se eu tiver de Havaiana, eu vou, entendeu? Gente, eu tenho dinheiro pra pagar. Por que eu vou ficar indo lá em casa, pôr um salto, me maquiar? Eu não faço isso nunca. E a minha irmã, ela já é mais vaidosa. E aí, o defeito dela, que eu não gosto nela, é que tudo ela chega em mim, por exemplo, ela tá lá se arrumada, né, a gente vai sair, aí ela fica olhando assim pra mim, aí ela olha assim, aí ela fala, Ju, você não quer pôr uma basezinha? Você não quer pôr um brinco, um batom? Gente do céu, isso aí é uma outra coisa que me irrita, porque a pessoa já olha pra mim, já mandando eu me arrumar. Nossa, gente, que diacho, deixa eu do jeito que eu quero ficar, eu quero sair assim, sabe? Isso me irrita, Ana Mari, me irrita. Tem dia que eu quero sair, Ju, põe uma roupinha melhor, você tem tantas roupas bonitas. Aí eu fico, gente do céu, nossa, isso me estressa, isso me estressa. Quando eu quero me arrumar, eu me arrumo, eu me visto bem, eu tenho as minhas roupas boas.
mas eu gosto muito de me sentir à vontade, gente. Eu não gosto de me sentir, sabe? Por mais que as roupas que eu tenho, que são boas, eu me sinto à vontade, mas eu não sei, isso é meu. Eu gosto de me sentir assim, eu gosto de andar mais assim. Mas eu tenho meus momentos que hoje eu falo, ou, por exemplo, eu amanheço, eu falo, nossa, hoje eu vou me arrumar. Aí eu me arrumo, né, de roupa. Maquiagem ainda nem tanto. Mas eu até comentei esses dias lá no Stories, que eu até comentei com a Mari, eu falei, Mari, acho que você tá conseguindo me convencer, porque tipo assim, depois que eu coloquei essas próteses, eu fiquei mais vaidosa, sabe? Eu tô olhando mais pra mim, tô comprando até umas outras roupas, tô gostando mais de maquiagem, eu tô querendo fazer um curso de maquiagem, então eu acho que aos poucos vocês vão até me ver aqui mais vaidosa, mas é porque isso tá vindo de mim agora, é uma coisa que veio, né? Não foi uma coisa que eu nasci. Eu era vaidosa, mas eu perdi e agora parece que tá voltando. E essas são as duas coisas que eu não gosto muito nas minhas irmãs. Sobre o meu casamento, gente, eu quero muito casar, mas eu quero assim uma coisa mais reservada. Mas os meus pais, eles fazem festa, né? Eles ganham dinheiro, a vida com festa. Então eu sinto que eles querem fazer aquela festa pra mim. E com isso, igual casa de ferreiro, espeta de pau, né, que fala, né, e pra vocês verem, com isso, eu nunca casei, então eu quero me casar assim, eu não casei até hoje, gente, por morgada mesmo, sabe, por assim, mas esse ano, prometi que esse ano vai ser o ano das realizações, quem sabe esse casamento sair esse ano, já fiz a minha cirurgia que eu sempre sonhei. Agora eu quero casar. Esse ano, sobre a casa, eu quero construir a minha casa. Eu quero fazer. Eu consegui comprar meu lote. Eu vou mostrar pra vocês qualquer dia desses, tá? Foi o lote, assim, dos meus sonhos. Dos meus sonhos. Eu acho que Deus é tão perfeito, gente, que Ele me deu esse lote. Eu consegui comprar ele em menos de 2 dias com o meu dinheiro. Eu tô pagando ainda. Mas, assim, é muito gratificante você comprar as coisas com o seu dinheiro. É muito, gente, vocês não têm noção. A hora que eu vi aquele lote, a hora que eu vi o pôr do sol, eu falei, eu só sabia agradecer. Eu não tinha nem compra, eu não tinha nem ligado na placa ainda. Mas na hora que eu vi o pôr do sol, na hora que eu vi aquele silêncio, uma rua morta, que de fundo uma paisagem linda, eu falava assim, gente, esse lote é meu. E na hora que eu vi o pôr do sol, eu só sabia agradecer. Eu não tinha nem conversado com a pessoa do lote, mas eu falava assim, esse veio de Deus pra mim. E Deus me deu. E eu enchi meus pauzinhos, com 2 dias eu consegui comprar. Então, Deus é maravilhoso. Eu tinha o lote da minha sogra, né, que lembra de eu falar pra vocês que ela tinha me dado pra mim, pro Power, 2 lotes, né? Então ela tirou esses lotes da gente, ela não quis dar mais. Na época a gente tava quase começando a construir, porque eu tava com um dinheiro já, né? E eu queria começar a construir, já tinha arrumado, já tinha até feito o projeto, já tava até começando a querer gravar vídeo pra vocês do projeto. Mas infelizmente ela não quis dar mais o lote pra gente e ela achou melhor fazer a casa dela nesse lote. E por nós, tudo bem. A hora que o Power me contou, ele me ligou super chateado. Ele, Ju, minha mãe vai querer construir a casa dela no lote dela, que ela tinha dado pra gente e tal. E aí eu falei assim, Power, não fica triste, porque isso aí não era pra ser nosso. O nosso Deus vai mandar. E com 2 dias, gente, como eu já tava conversando com o predeiro, que já ia construir a nossa casa, que já tinha até o projeto, eu liguei pro predeiro na hora que o Power me ligou, eu falei assim, agora eu não lembro o nome dele, mas eu falei, me ajuda a conseguir um lote, você sabe do jeitinho da casa que eu quero, você sabe tudo, me ajuda a conseguir um lote. E ele, Ju, eu tenho um ali no tal lugar. Quando ele falou o bairro do Sossego, eu falei, gente, o bairro do Sossego é o melhor bairro da cidade. Eu falei, vamos lá. A hora que eu cheguei lá, eram umas 5h30 da tarde, o sol tava se pondo. Quando eu vi aquele sol, eu já começava a chorar. E foi isso. Deus é muito perfeito, gente, Deus é perfeito. Outra coisa que vocês sempre me perguntam muito é como surgiu o meu Instagram. Gente, o meu Instagram surgiu há 5 anos atrás, ou 6. Foi num dia, eu tava já morando com o Power e eu tinha acabado de limpar a minha cozinha do almoço, eu tinha feito um almoço delicioso e a minha cozinha tava assim,
Era a primeira vez, né, que eu tava sendo dona de casa, porque eu fui lá pro apartamento dele. Então era a primeira vez que uma casa era minha, porque eu sempre morei com os meus pais e morava com a minha irmã. Quando eu fui pra Goiânia, né, eu fui morando lá com ele. E eu me sentia dona de casa, eu me sentia a dona do apartamento. E aí num dia eu peguei, tinha feito um almoço maravilhoso, minha cozinha tava já um brinco pra gente curtir o final da tarde. E aí eu peguei, cheguei e falei assim, Power, o que você acha de eu fazer um Instagram para compartilhar minhas dicas aqui que eu faço aqui, as minhas comidas, o jeito que eu clareio minhas roupas, mostrar meu dia a dia. Eu não vou mostrar meu rosto, mas eu quero mostrar, compartilhar minha vida de dona de casa, que eu sempre gostei desde criança com outras mulheres. E nisso a gente começou a conversar, e aí ele na hora ele falou assim, nossa Ju, faz mesmo, faz. Aí eu ficava assim, gente... E na época, gente, isso aqui, esse tipo de Instagram não era assim, aquela coisa igual hoje. Hoje, meu Deus, hoje é muito, né? É muito Instagram. Hoje abrangeu essa área demais de Instagrams de donas de casa. Mas na época tinha pouquíssimos, na época assim, era muito pouco. E ele me deu, ele super me apoiou. E aí eu já fui direto nessa mesma noite. Eu já fui lá no Paint, eu mesmo fiz minha logo. Aí eu fiquei pensando no nome a noite inteira, comecei a pesquisar na internet nomes de blogs, nomes de não sei o que. E aí eu achei o Pausa Feminina. E na época eu nem pensei em colocar meu nome, porque eu falava assim, gente, eu vou colocar meu nome, mas ninguém me conhece, ninguém sabe nem quem eu existo. Se vê lá Juliana Perdomo, vai falar quem que é essa menina, não vai nem ter curiosidade de clicar no meu Instagram. Então eu queria um nome que fosse atraente. Por exemplo, a pessoa assim, olhasse assim, Pausa Feminina. Nossa, Instagram de pausa feminina, será que tem nesse Instagram? E aí a pessoa iria entrar. Então hoje as pessoas colocam muito o nome delas, né? Mas na época, gente, não era assim. E aí eu fui e consegui, naquela madrugada já consegui achar meu nome. Gente, eu nem dormi. E já fiz meu Instagram, já coloquei uma fotinha aqui, eu mesmo fiz a minha logo no Paint e comecei a divulgar. Depois, se vocês quiserem que eu explique como que eu comecei a crescer nessa área, como que foi o meu crescimento, como que eu me ergui, o que eu fiz, como que também foi no YouTube, assim, eu tenho, gente, quase 6 anos, né, eu comecei em 2015, 2013, 2015, e eu comecei em 2015, foi, e assim, hoje, eu evolui muito, e hoje, assim, eu cresci, gente, na raça. Eu cresci na raça, eu nunca comprei um seguidor, eu acho isso, assim, um absurdo. E hoje eu olho pros meus seguidores lá, 600 e poucos mil, eu falo assim, meu Deus, eu conquistar isso aqui na raça, isso, gente, não é fácil. E eu tenho, né, as minhas opiniões sobre isso, e como crescer, né, nas redes sociais. Eu não sou nada pra falar disso, eu só sou o que eu vivo, né. Eu tenho o que eu tenho hoje aí em 5, 6 anos de Instagram. Então depois, se vocês quiserem que eu abranje um pouco mais essa área, eu faço um vídeo só de como eu comecei, até pra inspirar você que às vezes quer começar, ou às vezes você que já começou, é só me avisar aqui. Se tiver muitos interesses, se tiver pouco também eu faço, mas se tiver interesse eu faço, tá? E no mais foi isso, gente, foi assim que começou, e aí eu comecei a ter ideias, e aí isso eu posso contar no outro vídeo, se vocês quiserem, porque não vai ficar muito longo, tá? Então eu acho que eu consegui responder, gente, a maioria das coisas que vocês sempre me perguntam, eu acho que eu consegui reunir aqui. E então é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por quem ficou até aqui agora, às vezes até sem pular, né? Muito obrigada, gente. Um grande beijo pra vocês e ficam com Deus.